Êxodo capítulo 26. Farás a habitação com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim. Tu as farás com querubins bordados. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. E todas as cortinas terão o mesmo tamanho. 5 das cortinas estarão unidas uma com a outra, e as outras 5 cortinas também estarão unidas uma com a outra. Farás laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que está na extremidade do conjunto, e farás o mesmo na franja da cortina, que está na extremidade do segundo conjunto. Farás 50 laçadas na primeira cortina, e 50 laçadas na extremidade da cortina, que está no segundo conjunto. As laçadas se corresponderão mutuamente. Farás também 50 colchetes de ouro, e unirás as cortinas uma com a outra por meio de colchetes, de modo que a habitação venha a ser um todo. Farás cortinas de pelo de cabra como tenda que esteja sobre a habitação. Farás 11 delas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Unirás 5 cortinas em uma peça e 6 cortinas em outra, e dobrarás a sexta cortina sobre a parte anterior da tenda. Farás 50 laçadas na franja da primeira cortina, na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do segundo conjunto. Farás 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas para unir a tenda, que assim formará um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar, penderá na parte posterior da habitação. O côvado que sobrar de um lado e o côvado que sobrar do outro lado, ao longo das cortinas da tenda, penderá dos dois lados da habitação, de cá e de lá, para cobri-la. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e uma cobertura de couro fino por cima. Farás também para a habitação tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. Cada tábua terá 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas da habitação. Disporás as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado de Neguebe, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. No outro lado da habitação, do lado norte, haverá 20 tábuas, e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo da habitação, do lado do mar, farás 6 tábuas, e farás outras 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Estarão unidas pela parte de baixo, e ficarão unidas até a parte de cima, na altura da primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Serão, pois, 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado da habitação, 5 para as tábuas do outro lado da habitação. E igualmente 5 travessas para as tábuas do lado posterior da habitação, do lado do mar. A travessa central esteja na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás a habitação segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Farás também um véu de púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Farás nele um bordado com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia, recobertas de ouro, munidas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa, porém, a porás fora do véu, e o candelabro diante dela, no lado sul da habitação. A mesa, ao contrário, a porás no lado norte. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para esta cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro, com os seus ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Bem, esse texto inteiro aqui falando sobre cortinas e armações, enfim, só tem uma coisa a falar.
mas que é a relevância dessa figura do véu que separa o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, então, era o lugar mais sagrado do templo, onde ficava a Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, e só quem entrava lá era o sumo sacerdote no dia da expiação, para oferecer os seus sacrifícios, né? Então o povo não via os sacrifícios sendo oferecidos. E qual é a relevância disso? A relevância disso é que lá na frente, em Mateus 27:51, na hora que Jesus morre, fala bem assim. Jesus, porém, versículo 50, parte dele, né? Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, rendeu o espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. A gente tem a mesma passagem também em Marcos. Eu não cheguei a olhar aqui se tem em Lucas. Mas essa figura do véu se partindo ela é muito importante, porque ela mostra a implementação do sacerdócio comum e da importância da liturgia na nova aliança. O que isso quer dizer? Com a morte de Jesus, o véu que cobre o santuário, que separava o povo do sacrifício, foi rompido. Então não tem mais essa separação entre o povo que está ali, do lado de fora, esperando, né, o sacrifício acontecer, do sacerdote que está ali. Agora o povo todo também é sacerdote e também oferece esse sacrifício junto com o sumo sacerdote. Que no caso, o sumo sacerdote é Jesus, que é o próprio sacerdote, altar e sacrifício. Mas então todo o povo da nova aliança, seja os leigos, seja os sacerdotes ordenados, todos participam juntos desse mesmo sacrifício. Então o véu foi partido para que a gente possa ver e participar. Porque a gente está vendo. Quando Jesus morreu na cruz, isso já é a gente vendo o sacrifício acontecendo. Então não tinha véu nenhum ali cobrindo Jesus na cruz. E aquele foi o sacrifício. Então todos viram o sacrifício acontecendo. Então a cortina se partiu. Maneiro. Mas enfim, o capítulo inteiro é sobre cortina. E a única coisa que eu tenho a falar sobre a cortina do templo é isso. Então, por hoje é isso.